O sol escaldante de São Paulo castigava as telhas de zinco da pequena casa na periferia, onde o ar parecia pesado e sufocante. Maria Clara, com o ventre proeminente de 6 meses, enxugava o suor da testa enquanto lavava as roupas de Roberto, sentindo pontadas dolorosas nas costas. Ela olhava pela janela estreita, orando silenciosamente para que Deus protegesse a criança que crescia em seu ventre contra todas as adversidades do mundo. A vida ali era uma batalha diária, uma luta constante pela sobrevivência que desgastava seu corpo jovem e minava sua esperança. Mas a fé a mantinha firme. Roberto, o homem que ela escolhera para ser seu marido e protetor, transformara-se lentamente em uma figura distante e fria dentro de casa. Seus retornos noturnos eram acompanhados de um silêncio cortante e olhares de desdém que feriam o coração sensível de Maria Clara mais do que qualquer palavra áspera. Ela lembrava das promessas de amor eterno feitas diante do altar de uma pequena capela. Perdidas em meio à frustração dele com a pobreza, ele sonhava com a riqueza ostentatória dos bairros nobres, enquanto ela desejava apenas um lar repleto de afeto, paz e a bênção de Deus. A sombra de Isadora Medeiros pairava sobre aquele casamento frágil como um abutre, esperando o momento certo para atacar sua presa. Isadora, a herdeira arrogante da família que havia acolhido Maria Clara como uma mera serviçal na infância, representava tudo o que Roberto cobiçava desesperadamente, com suas roupas de grife e perfumes importados. Ela costumava visitar a casa humilde sob o falso pretexto de caridade, apenas para humilhar a irmã de criação. Os sorrisos cínicos de Isadora escondiam um desprezo profundo pela origem humilde de Maria Clara, fazendo questão de exibir sua riqueza e poder a cada oportunidade. Apesar das humilhações constantes, Maria Clara nunca permitia que o veneno de Isadora corrompesse completamente sua alma bondosa e cheia de compaixão pelas pessoas. Ela encontrava refúgio nas orações diárias e no terço desgastado que segurava com extrema devoção todas as noites antes de finalmente conseguir adormecer exausta. O bebê em seu ventre era seu maior tesouro, a prova viva de que o amor verdadeiro ainda poderia florescer em meio à terra árida da decepção. Ela acariciava a barriga com ternura, prometendo à pequena vida que faria qualquer sacrifício necessário para garantir-lhe um futuro digno e muito feliz. A ambição desmedida de Roberto o cegava para a beleza simples e pura da devoção de sua esposa, que o esperava todas as noites. Ele passava horas divagando sobre negócios imaginários e oportunidades de enriquecimento rápido, ignorando completamente as necessidades emocionais e financeiras de sua própria casa. O dinheiro era escasso, e muitas vezes Maria Clara precisava fazer verdadeiros milagres com os poucos trocados que restavam para comprar os alimentos básicos necessários. Enquanto ela se sacrificava, cortando suas próprias porções nas refeições diárias, ele gastava o pouco que ganhavam em roupas caras que não condiziam com aquela realidade. A única herança valiosa que Maria Clara possuía no vasto mundo era um colar de ouro antigo com um crucifixo delicadamente entalhado e misterioso. O objeto lhe fora deixado no orfanato quando ainda era apenas um frágil bebê abandonado, sendo a única ligação tangível com seu passado desconhecido. Isadora sempre zombara daquela linda peça, chamando-a de bugiganga barata, sem qualquer valor real, no mercado luxuoso que ela mesma tanto frequentava e adorava exibir. No entanto, para Maria Clara, aquele colar sagrado representava uma esperança secreta de que possuía raízes profundas e alguém que a amou de verdade. Os dias passavam lentos e dolorosos, marcados pelo peso crescente do bebê e pelas tarefas domésticas pesadas que nunca pareciam ter fim naquela casa. O médico do posto de saúde público já havia alertado sobre a necessidade imperiosa de repouso absoluto, temendo sérias complicações devido à desnutrição e cansaço. Porém, parar significava não ter nenhuma comida na mesa. E Maria Clara preferia suportar a intensa dor física a ver seu amado filho nascer, passando fome. Ela escondia as lágrimas salgadas de Roberto, sabendo perfeitamente que qualquer queixa sincera seria recebida com irritação
e cruéis acusações injustas de fraqueza. Durante as tardes longas e solitárias, a presença indesejada de Isadora tornava-se cada vez mais frequente e perturbadora no pequeno quintal de terra batida. A mulher rica caminhava com nojo evidente por entre os varais de roupa velha, inspecionando a triste miséria alheia com uma satisfação sádica. Ela trazia presentes inúteis e caros, roupas apertadas de grife que não serviam no corpo inchado de Maria Clara, apenas para ressaltar a abismal diferença. As palavras de Isadora eram lâminas afiadas, disfarçadas de conselhos amigáveis, sempre projetadas milimetricamente para minar a pouca autoestima que restava à jovem grávida. Certa vez, Maria Clara notou uma intensa troca de olhares furtivos entre seu marido e a herdeira milionária que gelou seu sangue instantaneamente. Foi um instante incrivelmente breve. Uma faísca de cumplicidade maligna que atravessou a sala mal iluminada enquanto Isadora bebia um simples copo de água. A forte intuição feminina, muito aguçada pela gravidez, soou um grande alarme ensurdecedor dentro de sua mente cansada. Mas ela tentou afastar aqueles pensamentos tenebrosos rapidamente. Recusava-se terminantemente a acreditar que o homem perante o qual jurara fidelidade perante Deus seria capaz de tamanha traição contra a mãe de seu filho. A terrível tensão dentro daquela casa pequena escalava de maneira assustadora à medida que a gestação avançava rapidamente rumo ao terceiro e último trimestre. Roberto começou a demonstrar uma impaciência doentia e cruel com as normais limitações físicas da esposa, exigindo refeições elaboradas e a casa sempre impecável. Qualquer falha mínima e perdoável resultava em gritos furiosos e irracionais que ecoavam pelas paredes finas, fazendo com que os vizinhos abaixassem a cabeça tristemente. Maria Clara encolhia-se em um canto do quarto escuro, abraçando o próprio ventre protetoramente, temendo que aquela raiva absurda acabasse prejudicando irreversivelmente a criança inocente. Para tentar escapar daquele ambiente sufocante e opressivo, Maria Clara passou a frequentar com mais assiduidade a pequena paróquia dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Sentada nos bancos duros de madeira gasta, sob a luz fraca dos vitrais empoeirados, ela encontrava a paz espiritual que o mundo lhe negava brutalmente. O velho e sábio Padre João, profundo conhecedor de suas aflições mais silenciosas, sempre oferecia lindas palavras de conforto evangélico, lembrando-lhe do amor de Cristo. Ali, chorando baixinho diante da imagem sagrada, ela implorava por forças divinas para continuar carregando sua cruz pesada, sem nunca perder a fé inabalável. Enquanto Maria Clara buscava ansiosamente consolo celestial, Isadora tecia habilmente sua perigosa teia de sedução nos bastidores glamourosos da alta sociedade da cidade enorme. Ela atraía o ambicioso Roberto com promessas de cargos executivos extremamente importantes na empresa da família Medeiros, acenando com a vida de puro luxo. O preço sujo e cobrado não era dito em voz alta, mas estava claramente implícito em cada taça de champanhe compartilhada e em toques íntimos. Isadora, na realidade, não desejava Roberto por amor verdadeiro, mas sim pelo imenso prazer sádico de destruir o único refúgio de felicidade da miserável irmã. A distância emocional entre os esposos transformou-se em um abismo intransponível, completamente repleto de segredos sombrios e mentiras covardes que envenenavam tudo. Roberto passou a ausentar-se frequentemente aos finais de semana chuvosos, alegando viagens de negócios muito urgentes que jamais traziam qualquer melhora financeira para o lar. Maria Clara permanecia sempre sozinha, cuidando das roupas velhas e da limpeza pesada, sentindo o bebê chutar alegremente em seu ventre grande e redondo. A profunda solidão tornara-se sua companheira constante e mais fiel, envolvendo-a em um manto invisível de tristeza crônica que ameaçava sufocar sua alma tão gentil. O clima tenso na cidade grande refletia perfeitamente o enorme tumulto interno de Maria Clara, com pesadas nuvens escuras acumulando-se no horizonte muito cinzento. O forte calor opressivo cedia lugar a uma umidade sufocante e terrível.
anunciando a chegada iminente de uma daquelas tempestades tropicais extremamente violentas e destrutivas. Ela observava o céu carregado através da janela rachada e empoeirada, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ao notar que o vento frio começava a soprar, era exatamente como se a própria natureza estivesse se preparando ativamente para um grande evento doloroso. Ecoando todas as imensas angústias de um coração partido, as terríveis noites de insônia tornaram-se uma cruel rotina exaustiva, deixando marcas muito profundas, de extremo cansaço, sob os grandes olhos escuros da jovem. O estresse constante e avassalador manifestava-se em dores físicas bastante agudas e em um esgotamento mental severo que a deixava tonta durante todo o dia. O experiente médico do posto alertou novamente sobre os imensos riscos alarmantes de um perigoso parto prematuro, exigindo que ela tomasse medicações caras e essenciais. Contudo, ela sempre escondia as valiosas receitas médicas no fundo da gaveta quebrada, preferindo usar o pouco dinheiro para comprar as roupinhas baratas do bebê. A constante tortura psicológica infligida por Isadora tornou-se ainda mais refinada e implacável com o passar das difíceis semanas angustiantes daquela gravidez muito turbulenta. Em uma de suas péssimas visitas, a vilã trouxe lindas fotografias de uma festa luxuosa, fazendo questão de mencionar casualmente a presença do marido. O sorriso venenoso e maldoso de Isadora, enquanto descrevia as companhias femininas elegantes que cercavam Roberto, era como uma faca cravada profundamente no peito. A maldita dúvida corroía a alma sensível da jovem grávida, alimentando uma ansiedade paralisante e obscura que a impedia de confrontar o marido com sinceridade. Diante de tanta desolação triste e maldade pura, a força de vontade inabalável de Maria Clara surpreendia até mesmo os vizinhos descrentes da rua. Ela acordava religiosamente todas as manhãs, muito antes do nascer do sol, cantando belos hinos religiosos, em voz baixa, enquanto preparava o café ralo. O imenso amor incondicional que sentia pelo filho indefeso, que carregava, superava qualquer humilhação terrena, transformando-a em uma verdadeira leoa silenciosa, forte e determinada. O crucifixo de ouro puro em seu peito brilhava fracamente sob a luz fraca, servindo como um escudo invisível contra as forças malignas da inveja. A pesada atmosfera dentro do pequeno casebre humilde da periferia estava tão carregada de alta tensão que qualquer faísca provocaria uma terrível explosão catastrófica. Roberto andava de um lado para o outro, feito um animal selvagem enjaulado e impaciente, murmurando feios palavrões e reclamando amargamente do cheiro da comida. Maria Clara tentava bravamente permanecer invisível e calada em seu canto escuro, mas sua barriga imensa e os movimentos lentos pareciam irritar o marido profundamente. Aquele assustador cenário desolador era o prelúdio perfeito e terrível para a grande tragédia que se aproximava rapidamente, pronta para destruir tudo o que restava, naquela que seria a última noite de paz ilusória, antes que a forte tempestade da verdade finalmente desabasse sobre ela. Maria Clara sonhou maravilhosamente. Ela via-se caminhando livremente por um imenso jardim verde, muito florido e iluminado, segurando a mão carinhosa de uma mulher de rosto borrado. A mulher amorosa possuía no pescoço um colar antigo exatamente idêntico ao seu, com o mesmo crucifixo de ouro balançando suavemente contra o peito elegante. O triste despertar foi brusco e doloroso, trazendo-a de volta para a dura realidade miserável de sua cama estreita e da sua vida muito sofrida. O escuro crepúsculo daquele dia fatídico pintou o céu imenso de São Paulo com tons sangrentos de vermelho e roxo, anunciando um fim trágico. Maria Clara preparava o simples jantar com movimentos lentos, pesados e dolorosos, totalmente alheia ao fato de que Isadora e Roberto já tramavam tudo. A pura inocência da bondosa jovem grávida estava prestes a ser brutalmente e friamente assassinada no altar da ganância cega e da vil traição humana. O som alto de passos pesados, aproximando-se da porta de madeira, fez seu coração disparar assustado, marcando o início da noite mais sombria da vida. As fortes batidas agressivas na porta de madeira, muito desgastada,
soaram como um grande tambor, rufando alto antes de uma terrível execução pública. Maria Clara secou as duas mãos molhadas e trêmulas em seu velho avental encardido, sentindo o pequeno bebê agitar-se freneticamente dentro de seu grande ventre. Ela caminhou devagar e receosa pelo cômodo pouco iluminado, tropeçando levemente no tapete fino e gasto que cobria o chão de cimento irregular e muito frio. Ao conseguir girar a chave enferrujada com dificuldade tremenda, não encontrou apenas o marido cansado, mas sim o rosto impiedoso do seu próprio destino. A figura imponente, alta e elegantemente vestida de Isadora Medeiros preenchia totalmente o batente da porta velha, bloqueando a pouca luz vinda da rua. Ao lado da vilã milionária e sorridente, Roberto exibia uma expressão fria, vazia e distante, evitando covardemente fazer qualquer contato visual com a esposa grávida. O forte cheiro de perfume importado invadiu o ambiente humilde de forma bastante agressiva, contrastando violentamente com o odor caseiro de feijão cozinhando no fogão. Maria Clara recuou um passo instintivamente, abraçando sua barriga redonda protetoramente, enquanto uma grande onda de terror gélido percorria suas veias e a paralisava completamente. A voz de Isadora soou afiada como uma navalha, cortando o silêncio pesado daquela pequena sala pobre e mal iluminada da periferia paulistana. Ela entrou sem pedir licença, pisando firme com seus sapatos de grife sobre o chão de cimento batido, lançando um olhar carregado de nojo absoluto. Roberto continuou parado na soleira da porta, com as mãos afundadas nos bolsos da calça. A postura covarde de um homem que vendeu a própria alma. Maria Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés descalços. A intuição gritando que o fim de sua humilde família havia chegado da pior forma, sem qualquer traço de pena. Isadora atirou um envelope pardo sobre a mesa de madeira frágil, espalhando diversas fotografias coloridas e cruéis pelo móvel desgastado. As imagens eram nítidas e inegáveis, mostrando Roberto e a herdeira milionária abraçados em restaurantes luxuosos, trocando beijos apaixonados em quartos de hotéis caríssimos. A jovem grávida sentiu o ar abandonar seus pulmões doloridos, enquanto as lágrimas quentes e salgadas começavam a escorrer incontrolavelmente pelo seu rosto pálido e cansado. O homem que jurara amá-la perante Deus mantinha uma vida dupla escandalosa, financiando seus luxos ilusórios com o dinheiro sujo da amante cruel. Quando Maria Clara finalmente encontrou forças para encarar o marido traidor, buscando alguma negação em seus olhos, deparou-se apenas com uma frieza assustadora e calculista. Roberto não demonstrou arrependimento algum. Cuspiu palavras venenosas que feriram o coração da esposa mais profundamente do que qualquer agressão física que pudesse ter sofrido. Ele declarou que estava exausto daquela vida miserável de privações diárias, cansado do cheiro de pobreza que impregnava as paredes finas daquela casa tão pequena. A ambição desenfreada havia corrompido completamente a alma dele, transformando-o em um monstro egoísta que desprezava o amor verdadeiro em troca de status social. O golpe de misericórdia veio de forma inesperada e brutal, destruindo qualquer resquício de esperança que ainda resistisse bravamente no peito da jovem mãe desamparada. Apontando com desdém para a barriga proeminente de Maria Clara, Roberto afirmou em alto e bom som que aquela criança inocente era apenas um estorvo. Ele a chamou de fardo insuportável, um erro terrível que amarraria seu destino brilhante àquela favela esquecida por Deus durante o resto da sua vida. A gestante recuou horrorizada, abraçando o próprio ventre de forma instintiva para proteger o bebê indefeso das palavras odiosas de seu próprio pai biológico. A risada perversa de Isadora ecoou pelos cantos úmidos do casebre humilde, uma sinfonia demoníaca que celebrava a destruição completa da felicidade alheia e pura. A mulher rica saboreava cada segundo daquela tragédia humana, sentindo-se vitoriosa ao esmagar a irmã de criação sob os saltos finos de sua arrogância desmedida. Ela humilhou Maria Clara com comentários nojentos sobre sua aparência cansada e roupas velhas, destacando o abismo social
que as separava desde a infância difícil. O prazer sádico brilhava nos olhos escuros da herdeira, que usava seu poder econômico para comprar o amor e descartar pessoas como puro lixo, com um sorriso cínico nos lábios, perfeitamente pintados. Isadora revelou o último ato de sua peça teatral, macabra e meticulosamente ensaiada nos bastidores do luxo. A casa onde Maria Clara vivia não pertencia mais a Roberto. Ele havia vendido a pequena propriedade para pagar dívidas de jogos e ostentação falsa. A nova proprietária legal era a própria Isadora, que exigia a desocupação imediata do imóvel naquela mesma noite, sem qualquer concessão humanitária ou aviso prévio. A gestante desabou de joelhos no chão frio, implorando desesperadamente por misericórdia em nome da criança que carregava, mas encontrou apenas duros corações de pedra, sem piedade. Roberto agarrou a esposa pelo braço fino e a arrastou com violência para fora da pequena casa, jogando-a sem cuidado na rua esburacada. As poucas peças de roupa velha e o enxoval modesto do bebê foram atirados no chão de terra em caixas de papelão rasgadas e sujas. Naquele exato momento, o céu de São Paulo abriu-se em uma tempestade torrencial e furiosa, lavando as ruas com uma fúria divina que refletia sofrimento. A chuva gelada e pesada castigava o corpo frágil de Maria Clara, misturando-se às suas lágrimas amargas enquanto a velha porta se fechava brutalmente. O barulho ensurdecedor dos trovões parecia zombar da desgraça solitária daquela mulher grávida e abandonada à própria sorte no meio da noite extremamente chuvosa e fria, ensopada e tremendo de forma incontrolável. Ela tentava proteger as pequenas roupinhas do filho com o próprio corpo curvado sobre as caixas molhadas no chão. As luzes da casa que um dia chamou de lar foram apagadas, deixando-a mergulhada em uma escuridão assustadora, iluminada apenas pelos relâmpagos, rasgando o céu furioso. O abandono era absoluto e sufocante. Uma dor aguda que rasgava seu peito e roubava todo o seu ar, deixando-a completamente prostrada e muito vazia, encolhida sob a marquise quebrada da padaria na esquina. Maria Clara levou a mão trêmula ao pescoço, segurando o crucifixo de ouro com força desesperada. Aquele colar antigo, sua única herança verdadeira, parecia emanar um calor reconfortante e misterioso em meio ao frio congelante que entorpecia seus membros tão doloridos. Ela fechou os olhos inchados e começou a rezar baixinho, pedindo a Deus que lhe desse coragem e força para suportar aquela provação injusta e terrível. A fé inabalável era a sua única âncora naquele oceano de desespero absoluto. A luz fraca que impedia sua alma de afundar nas intensas trevas, como se pudesse sentir a profunda angústia materna. O bebê agitou-se suavemente dentro do ventre. Um chute delicado que funcionou como um choque de realidade. Aquele movimento inocente despertou o instinto de sobrevivência adormecido na jovem mulher, lembrando-lhe que ela não estava lutando apenas pela sua própria vida. Agora e sempre, uma onda de determinação feroz invadiu seu coração dilacerado, substituindo lentamente a tristeza esmagadora por uma coragem de leoa, disposta a proteger sua cria ameaçada. Ela enxugou as lágrimas misturadas com a chuva forte, prometendo silenciosamente ao filho que enfrentaria o mundo inteiro para garantir a total segurança dele. A madrugada prolongou-se em um pesadelo molhado e assustador, com Maria Clara caminhando lentamente pelas ruas alagadas, carregando o peso da traição e dezenas de sacolas. O medo da violência urbana a mantinha alerta, escondendo-se nas sombras dos prédios abandonados sempre que um carro solitário cortava o silêncio lúgubre do bairro periférico. A exaustão física cobrava um preço altíssimo de seu corpo fragilizado pela gravidez avançada, provocando fortes cãibras nas pernas e dores preocupantes no baixo ventre. Cada passo era uma verdadeira tortura, mas a imagem do rosto cruel de Isadora alimentava a sua vontade teimosa de nunca desistir daquela batalha. Quando as primeiras luzes tímidas da manhã cinzenta começaram a despontar no horizonte nublado, ela encontrou refúgio na pequena varanda da igreja de Nossa Senhora. O padre João, ao abrir as pesadas portas de madeira antiga, deparou-se com a figura deplorável e febril da jovem senhora,
tremendo de frio intenso. Com profunda compaixão cristã, o bom homem a recolheu rapidamente para dentro do modesto quarto paroquial, oferecendo roupas secas, cobertores quentes e um chá de camomila. A gentileza inesperada daquele servo humilde de Deus fez com que as últimas defesas emocionais de Maria Clara desabassem em um pranto longo e doloroso. A febre alta consumiu a gestante durante 3 longos dias de delírios assustadores, nos quais ela revivia repetidamente o pesadelo daquela expulsão cruel e humilhante. O médico caridoso da comunidade foi acionado pelo padre, alertando sobre o risco iminente de perder o bebê devido ao forte estresse e à hipotermia grave. Mulheres da vizinhança humilde revezavam-se nos cuidados carinhosos com a jovem abandonada, trazendo caldos nutritivos e fazendo promessas aos santos pela recuperação da mãe sofredora. O calor humano daquelas pessoas pobres, porém extremamente solidárias, curou lentamente as feridas físicas profundas que a chuva implacável havia provocado no seu corpo enfraquecido. Ao despertar completamente lúcida na 4ª manhã ensolarada, Maria Clara tocou seu ventre grande, aliviada ao sentir os fortes movimentos rotineiros de sua amada criança. A tristeza inicial pela destruição do seu casamento havia se transformado em uma fúria fria, silenciosa e focada, direcionada àqueles que tentaram arruinar a sua vida. Ela não era mais a mesma menina submissa e ingênua que abaixava a cabeça para as cruéis humilhações de Isadora ou para as mentiras de Roberto. A dor profunda moldou uma nova mulher, endurecida pelas terríveis circunstâncias da vida, preparada para enfrentar a longa e árdua batalha que se desenhava ali. Agradecendo infinitamente a enorme bondade do padre João e de todos os paroquianos locais, Maria Clara reuniu seus poucos pertences empacotados com um grande esforço físico. Ela precisava encontrar um emprego humilde rapidamente, qualquer trabalho honesto e digno que lhe garantisse dinheiro para comprar fraldas, leite e um teto seguro urgentemente. Ao sair pelos grandes portões da Igreja Católica, sob o forte sol da agitada metrópole de São Paulo, segurou seu crucifixo de ouro com imensa firmeza. A verdadeira guerra estava apenas no seu início sombrio, mas ela marcharia de cabeça erguida, guiada pela luz divina e pelo puro amor incondicional e maternal. Enquanto a jovem grávida iniciava sua dolorosa jornada de sobrevivência nas ruas implacáveis, Isadora Medeiros brindava a vitória maldosa em sua mansão luxuosa nos suntuosos jardins, cercada por bajuladores fúteis e champanhe de altíssima qualidade. A herdeira exibia Roberto como seu mais novo troféu pessoal, um fantoche patético de seus imensos caprichos. A crueldade da vilã, contudo, estava muito longe de terminar com aquela expulsão na chuva, pois ela planejava meticulosamente o próximo ataque silencioso e devastador. Ela jamais permitiria que o filho legítimo do seu amado vivesse livremente por aí, representando uma eterna lembrança incômoda do passado pobre do seu homem manipulável. O ódio mortal e irracional que Isadora nutria pela irmã de criação era uma doença terrível que corroía sua própria alma rica, vazia e completamente podre. Ela acionou seus influentes contatos e os mais caros advogados da cidade grande para criar uma perigosa teia de falsas acusações criminais contra a jovem gestante. A armadilha jurídica, baseada inteiramente em mentiras perversas e testemunhos comprados com muito dinheiro vivo, tinha o terrível objetivo de tirar tudo da pobre e frágil vítima, Maria Clara, ainda lutando apenas para conseguir comer todos os dias. Sequer imaginava o verdadeiro inferno judicial e sombrio que estava prestes a engoli-la viva. A imponente balança cega da justiça dos homens parecia estar perigosamente inclinada para o lado negro do poder, do dinheiro sujo e da imensa corrupção. As grossas nuvens carregadas da opressão social voltavam a encobrir o céu daquela vasta cidade de pedra, preparando o terreno perfeito para novos e difíceis embates judiciais. A corajosa jovem grávida segurava firmemente a medalha sagrada no peito, depositando inteiramente sua confiança cega na infalível justiça de Deus, que sabe absolutamente de tudo. O palco cruel da vida estava montado,
e as peças do destino invisível começavam a se mover perigosamente em direção ao iminente desastre terrível e absoluto. Depois de dias caminhando incansavelmente pelas ruas movimentadas do centro da cidade, recebendo repetidas portas na cara devido à sua gravidez avançada, Maria Clara finalmente conseguiu trabalho. Uma senhora idosa e bondosa, dona de uma pequena e modesta pensão familiar. Aceitou seus humildes serviços em troca de um quartinho pequeno e alimentação diária. O trabalho duro envolvia esfregar o chão de joelhos, lavar pilhas imensas de lençóis sujos e descascar batatas pesadas na cozinha, apertada e também muito quente. Mesmo com as dores torturantes nas costas castigando o seu corpo fragilizado, ela sorria ao fim do dia, sabendo que seu bebê não morreria de fome. A pesada rotina na velha pensão cobrava um preço altíssimo do frágil corpo da jovem mulher, que já entrava no desafiador 7º mês de intensa gestação. O suor constante escorria pelo rosto pálido e cansado enquanto ela carregava grandes baldes de água, pesados pelas escadas estreitas e íngremes de madeira muito podre. Ela escondia os fortes inchaços dolorosos nos pés, calçando meias grossas, temendo perder a única oportunidade que a impedia de voltar a dormir nas ruas tão frias, durante as noites solitárias, no minúsculo quarto, sem ventilação adequada. Ela massageava suavemente a própria barriga protuberante, cantando doces canções de ninar, sempre cheias de esperança, do outro lado daquela grande cidade, cercado por móveis de couro importado e belas obras de arte. Roberto mergulhava profundamente em sua nova realidade, extremamente luxuosa. O remorso passageiro pela covardia extrema de abandonar a mulher grávida na rua, sob forte tempestade, foi rapidamente anestesiado pelo brilho falso do sujo, dinheiro fácil. Ele passou a vestir ternos italianos exclusivos e a conduzir carros esportivos caríssimos, fingindo não lembrar das humilhações diárias que outrora sofria nas vielas escuras da favela. A sua alma havia sido completamente e irrevogavelmente comprada por Isadora Medeiros, que o manipulava com a imensa habilidade de uma aranha perigosa e altamente venenosa. Apesar de ter conquistado tudo o que desejava, uma estranha paranoia sombria começou a assombrar os pensamentos maldosos de Isadora durante suas noites insones e frequentes. Ela sabia que Maria Clara carregava a prova viva da união passada de Roberto, um incômodo elo eterno que ameaçava a sua própria narrativa supostamente perfeita. A vilã não suportava a ideia de dividir a atenção do seu homem com uma criança bastarda, nascida daquela mulher desprezível, muito pobre e totalmente sem graça. O plano cruel para arrancar a guarda do bebê, assim que ele nascesse, tornou-se uma grande obsessão doentia, que consumia completamente a sua mente perturbada e maligna. Os dias passavam rapidamente, e a data do parto se aproximava de forma inexorável, trazendo consigo uma perigosa mistura de imensa alegria e de medo paralisante. Maria Clara juntava cada moeda suada no fundo de uma pequena lata velha, sonhando com um enxoval modesto, mas muito limpo e digno para seu pequeno filho. Ela sequer desconfiava das grandes forças obscuras e poderosas que estavam sendo brutalmente mobilizadas nos luxuosos escritórios de advocacia do centro financeiro daquela mesma metrópole assustadora. O choque brutal e inevitável entre a humilde inocência oprimida e a maldade abastada prometia abalar profundamente as próprias e inabaláveis estruturas da justiça terrena e divina. O ar-condicionado frio do luxuoso escritório de advocacia contrastava com o calor humano ausente naquelas 4 paredes de vidro espelhado. Isadora Medeiros, sentada em uma imponente cadeira de couro italiano, sorria diabolicamente enquanto revisava os documentos forjados com precisão cirúrgica. Ao seu lado, Roberto concordava com cada mentira ardilosa, vendendo os últimos resquícios de sua dignidade por um lugar na alta sociedade paulistana. Os advogados, regiamente pagos com dinheiro manchado de inveja, elaboravam um plano infalível para destruir a vida da jovem gestante. A armadilha jurídica estava pronta para capturar a presa mais inocente e vulnerável. A acusação falsa era terrível e meticulosamente desenhada
para arruinar qualquer credibilidade moral que a pobre Maria Clara ainda pudesse possuir. Eles a acusavam de ter roubado joias valiosas e uma grande quantia em dinheiro do cofre principal da imensa mansão dos Medeiros. Testemunhas falsas foram compradas a peso de ouro para jurar perante as autoridades que a humilde jovem sempre demonstrou um comportamento desonesto. O objetivo central não era apenas ver apodrecer na prisão, mas principalmente provar que ela seria uma mãe completamente incapaz e criminosa. O bebê se tornaria propriedade exclusiva daquela cruel herdeira, completamente alheia à imensa tempestade sombria que se formava rapidamente nos bastidores do poder judiciário. Maria Clara continuava sua rotina exaustiva. Ela lavava o chão da velha pensão com as mãos calejadas, sentindo as fortes dores nas costas que a gravidez avançada trazia diariamente. Cada centavo suado que recebia da bondosa proprietária era guardado com extremo carinho para garantir o enxoval simples do seu amado filho. O sorriso cansado, porém muito iluminado, surgia em seu rosto suado, sempre que o pequeno bebê chutava alegremente dentro do seu grande ventre. A sua imensa pureza contrastava com a maldade alheia. O pesadelo tenebroso começou em uma terça-feira nublada, quando o som estridente das sirenes policiais quebrou a paz daquela modesta pensão familiar. Homens fardados, portando mandados judiciais baseados em terríveis mentiras financiadas por Isadora, invadiram o pequeno quarto sem qualquer respeito pela jovem mulher. Maria Clara, atônita e tremendo incontrolavelmente de pavor, foi brutalmente agarrada pelos braços enquanto tentava proteger a sua grande barriga com desespero. As hóspedes idosas assistiam àquela cena lamentável com lágrimas nos olhos, incapazes de impedir a prisão arbitrária daquela doce e batalhadora trabalhadora gestante. A injustiça mostrava suas garras cruéis e impiedosas. Na fria e suja delegacia de polícia do centro de São Paulo, Maria Clara foi tratada como uma criminosa perigosa e extremamente ardilosa. Os investigadores, influenciados pelo imenso poder financeiro da famosa família Medeiros, ignoravam completamente os prantos dolorosos e as súplicas desesperadas da mulher. O cheiro de mofo e desespero impregnava as paredes cinzentas da cela provisória, onde ela foi jogada sem qualquer consideração médica ou piedade. Sentada no chão úmido, ela segurava firmemente o crucifixo de ouro antigo, implorando a Deus que não permitisse que o seu frágil bebê sofresse naquele lugar horrível. A campanha cruel de difamação pública orquestrada por Isadora espalhou-se rapidamente pelas páginas dos jornais sensacionalistas e pelos fofoqueiros da alta sociedade. A imagem da jovem grávida foi manchada com manchetes mentirosas que a retratavam como uma ladra manipuladora, ingrata e totalmente desprovida de escrúpulos. A herdeira milionária posava para as câmeras como a grande vítima traída, chorando lágrimas falsas e exigindo que a justiça fosse feita imediatamente. O linchamento moral era uma poderosa arma de destruição em massa, projetada para aniquilar qualquer rede de apoio que Maria Clara pudesse ter conseguido construir. A traição definitiva de Roberto foi documentada em um papel timbrado oficial, selando o destino trágico da mulher que ele jurara proteger. Ele assinou uma declaração covarde, atestando que a ex-esposa possuía graves problemas psiquiátricos e uma índole perigosa para criar uma criança inocente. Com aquela assinatura maldita, ele renunciava à própria paternidade amorosa, transferindo o direito de guarda para si mesmo sob a tutela milionária de Isadora. O homem havia se tornado uma sombra patética e sem moral, movido apenas pela ganância cega e pelo medo absoluto de desagradar a sua nova e poderosa senhora. O frio congelante da cela escura penetrava os ossos fragilizados de Maria Clara, que abraçava os próprios joelhos em um choro silencioso. O medo avassalador de perder o filho para as garras daquela mulher monstruosa que destruíra seu lar causava-lhe uma enorme falta de ar. A cada minuto de terror trancafiada naquele ambiente hostil, ela sentia a crueldade de um mundo onde o dinheiro comprava até a verdade. As batidas aceleradas do coração do bebê em seu ventre eram o único som que a impedia de perder completamente a razão e enlouquecer.
A sua fé enfrentava a prova mais dolorosa. Quando o jovem defensor público finalmente apareceu com uma expressão desanimada, as notícias trazidas foram como um duro golpe de machado certeiro. Ele explicou friamente que as provas forjadas eram incrivelmente robustas e que o juiz responsável pelo caso era famoso por sua enorme rigidez. A possibilidade real de dar à luz dentro da penitenciária feminina assombrou a mente de Maria Clara, provocando um tremor incontrolável em seu corpo. O advogado inexperiente parecia já ter aceitado a derrota iminente, aconselhando a pobre gestante a confessar um crime que jamais cometeu para diminuir a pena. Uma indignação profunda e avassaladora substituiu repentinamente o medo paralisante que dominava a alma sofrida da corajosa e jovem mãe solteira. Os olhos, antes cheios de lágrimas amargas, agora brilhavam com um fogo intenso e indomável, forjado na chama da mais pura injustiça terrena. Maria Clara recusou categoricamente a proposta absurda do advogado covarde, afirmando com uma voz firme que jamais admitiria uma mentira tão suja. Ela preferia lutar até o último suspiro de vida a entregar a guarda do seu amado filho para as mãos manchadas de sangue da amante. A leoa despertara ferida, graças às economias de toda uma vida da bondosa senhora da pensão. O valor absurdo da fiança provisória foi finalmente pago com sacrifício. Maria Clara ganhou o direito provisório de aguardar o temido julgamento em liberdade, respirando o ar poluído da cidade grande com alívio doloroso. No entanto, a grande espada afiada da injustiça continuava pendurada perigosamente sobre a sua cabeça cansada, ameaçando cair a qualquer momento e destruir tudo. Isadora sorria em sua mansão, certa de que a condenação final era apenas uma mera questão de semanas até que o martelo batesse. O complexo maquinário legal avançava implacavelmente de forma burocrática, moendo as últimas esperanças da jovem grávida entre suas engrenagens frias, corruptas e cruéis. A data da primeira e decisiva audiência foi marcada no calendário, tornando-se uma terrível contagem regressiva para o temido dia do juízo final. Do outro lado da imensa cidade, nos corredores imponentes e silenciosos do grande Tribunal de Justiça, um homem solitário recebia o volumoso processo judicial. O destino, com sua ironia fina e misteriosa, começava a preparar o palco iluminado para o encontro mais impactante e revelador de toda aquela dolorosa história. O imponente e silencioso gabinete do juiz Henrique Ferraz no Tribunal de Justiça de São Paulo exalava uma aura de autoridade e muita melancolia. As pesadas cortinas de veludo escuro bloqueavam quase toda a luz do sol da tarde, criando um ambiente sombrio que refletia a sua própria alma. Henrique era um homem de cabelos grisalhos e rosto marcado por linhas profundas de tristeza, famoso por sua integridade inabalável e por suas sentenças extremamente rigorosas. Atrás de sua mesa de mogno maciço, ele folheava processos judiciais com um olhar cansado, buscando justiça em um mundo que considerava essencialmente corrupto. Sob a fachada inabalável do magistrado temido, escondia-se um coração estilhaçado por uma tragédia irreparável que havia destruído sua vida há 24 anos. Durante um violento e caótico protesto nas ruas do centro da cidade, sua amada esposa fora brutalmente assassinada em meio à multidão desesperada e irracional. O pior de tudo, no entanto, foi o desaparecimento misterioso de sua filha recém-nascida, que havia sido arrancada dos braços da mãe morta naquele dia fatídico. Desde então, Henrique vivia em um estado de luto perpétuo, transformando o seu trabalho jurídico em um grande refúgio contra a sua própria dor. A única lembrança concreta que possuía daquele pequeno bebê perdido no caos da violência urbana era o desenho de uma joia de família única. A criança usava um colar de ouro puro com um crucifixo finamente entalhado, gravado com o antigo e orgulhoso brasão secular da importante família Ferraz. Milhares de investigadores particulares e policiais haviam vasculhado o país inteiro durante décadas intermináveis, mas as buscas obstinadas sempre terminavam em um beco escuro e sem saída. O grande silêncio do destino parecia zombar cruelmente de todo o poder
e do dinheiro que o renomado juiz possuía em suas contas bancárias. Naquela tarde de outono particularmente cinzenta, o destino começou a mover suas engrenagens invisíveis, de forma sutil, através de um volumoso processo judicial recém-chegado. O assistente de Henrique colocou sobre a mesa a pasta parda contendo o intrincado caso de roubo envolvendo a rica família Medeiros e uma simples empregada. A princípio, o juiz considerou aquilo apenas mais um triste e comum conflito de classes, onde os miseráveis tentavam roubar os bens dos extremamente abastados. Contudo, ao ler o nome completo da jovem grávida acusada e observar a fotografia anexada, sentiu um frio estranho e inexplicável percorrer a espinha. Henrique ajustou os óculos de leitura com as mãos levemente trêmulas e começou a devorar as páginas amareladas do longo depoimento dado na delegacia suja. As palavras de Maria Clara saltavam do papel, carregadas de uma dor tão crua e genuína que fez o coração do magistrado apertar dolorosamente no peito. A moça afirmava categoricamente sua inocência, relatando a crueldade da expulsão sob a chuva torrencial e o total abandono pelo homem que jurara amá-la eternamente. Em vez das mentiras calculadas de uma criminosa ardilosa, o juiz lia ali os gritos angustiados de uma mãe solteira desesperada por justiça. Ao analisar as acusações forjadas por Isadora Medeiros e as declarações covardes assinadas por Roberto, o experiente magistrado sentiu o cheiro fétido de uma terrível conspiração. A narrativa dos ricos acusadores era perfeitamente polida, sem qualquer falha, construída sob medida por advogados caríssimos para destruir totalmente a credibilidade da pobre gestante humilde. Henrique já havia lidado com incontáveis casos de falsas acusações durante a sua longa carreira, identificando facilmente a malícia escondida sob as máscaras de falsa virtude. A arrogância desmedida com que a herdeira milionária exigia a guarda da criança que estava por nascer o enojou profundamente. Havia algo de profundamente perturbador e misterioso na forma como a história daquela jovem moça periférica ecoava nos cantos mais escuros da sua mente cansada. Ele olhou novamente para a fotografia em preto e branco de Maria Clara, observando os olhos grandes, tristes e carregados de uma resiliência muito comovente. A semelhança dos traços faciais da mulher com a sua falecida esposa era notável. Um detalhe melancólico que reacendeu fantasmas dolorosos há muito tempo, trancados e esquecidos. A profunda solidão daquela mãe desamparada conectou-se de forma sobrenatural com a enorme ferida paternal que jamais havia cicatrizado em seu peito. Normalmente, um juiz com o seu volume de trabalho diário teria despachado aquele processo burocrático com rapidez, aceitando as fartas provas testemunhais apresentadas pela acusação milionária. No entanto, uma intuição poderosa e irracional, uma voz invisível sussurrando em seu ouvido, castigado pelo tempo, o impedia de assinar aquela injusta condenação prévia. Ele começou a investigar minuciosamente os antecedentes de todos os envolvidos, descobrindo o passado promíscuo de Roberto e as enormes dívidas ocultas que possuía na praça. O cenário formava uma imagem clara de ganância e corrupção, onde a pobre grávida era apenas o grande bode expiatório, escolhido para assumir uma culpa forjada. A noite escura e silenciosa desceu sobre a metrópole caótica, mas a luz do escritório de Henrique permanecia acesa, brilhando solitária no prédio gigante e vazio. Ele solicitou imagens de câmeras de segurança, extratos bancários antigos e revisou pessoalmente cada vírgula dos relatórios policiais produzidos na noite da polêmica prisão. O esforço intelectual intenso era uma tentativa desesperada de encontrar a verdadeira luz no fim daquele túnel escuro e de salvar uma vida que parecia já estar perdida, a jovem e humilde Maria Clara, sem sequer saber da existência daquele homem rigoroso, havia despertado nele a chama da compaixão pura. Enquanto o juiz madrugava debruçado sobre os grossos volumes do processo, nos luxuosos bairros da elite paulistana, a vilã Isadora celebrava precipitadamente a sua glória, em um jantar requintado para convidados selecionados a dedo. Ela exibia o seu poder sobre o covarde Roberto, rindo alto das desgraças da sua inimiga. Eles brindavam com taças de cristal caras,
plenamente convictos de que o dinheiro e a forte influência social seriam capazes de esmagar completamente a verdade divina. Jamais imaginariam que, naquele exato momento, o homem mais temido do tribunal judicial estava firmemente decidido a derrubar toda a teia de mentiras e falsidades. No dia seguinte, intrigado com os poucos registros sobre o misterioso passado de Maria Clara, o magistrado decidiu realizar uma breve visita pessoal ao orfanato municipal. As velhas freiras do local, espantadas com a inesperada presença daquela figura ilustre, abriram prontamente os arquivos empoeirados e muito antigos da modesta instituição religiosa. Descobriu-se que a menina fora abandonada ali precisamente há 24 anos, na mesma época em que a cidade fervia com grandes revoltas sociais sangrentas. Aquela estranha coincidência temporal fez com que o coração do juiz batesse descompassado, inundando-o com esperanças sombrias e sentimentos muito dolorosos e perigosos. O arquivo do orfanato, no entanto, não possuía qualquer descrição detalhada dos pertences pessoais que a pequena bebê trazia consigo no dia triste do seu abandono. As freiras relataram apenas que ela estava envolta em um manto simples e sujo de sangue, o que impossibilitava qualquer identificação formal ou pista segura imediata. Henrique suspirou pesadamente, tentando afastar aqueles pensamentos ilógicos que insistiam em ligar a réu miserável à sua amada filha, que fora tragicamente roubada da família. Afinal, as ruas de São Paulo estavam cheias de órfãos esquecidos e abandonados naquele terrível período conturbado e violento da história brasileira, afastando as perigosas ilusões emocionais de sua mente racional. O poderoso juiz Ferraz decidiu que conduziria aquele julgamento específico com uma severidade totalmente implacável e justa. Ele não permitiria que a arrogância desmedida da família Medeiros transformasse o sagrado Tribunal da Justiça em um teatro barato para as suas ambições mesquinhas e sujas. Se houvesse qualquer indício de que testemunhas foram criminosamente compradas ou que provas haviam sido manipuladas supostamente, ele puniria os verdadeiros culpados com força máxima judicial. A justiça divina finalmente encontraria o seu instrumento implacável através do martelo de madeira pesada daquele magistrado que era profundamente atormentado e infeliz. Longe dos altos corredores de mármore do poder, a corajosa Maria Clara continuava a sua dura e incansável batalha pela sobrevivência nas ruas muito movimentadas e perigosas. A bondosa dona da pensão preocupava-se constantemente com o avançado estado de gravidez da jovem moça, que continuava a trabalhar duro, apesar do enorme cansaço físico. A barriga pesada limitava os seus movimentos rápidos, mas a fé ardente no peito a impulsionava a acordar cedo todos os dias com uma grande e forte determinação. Ela esfregava o crucifixo de ouro contra a pele durante as madrugadas silenciosas, pedindo ao bom e justo Deus que iluminasse a mente do juiz desconhecido. O enorme terror de perder o seu querido bebê para as garras afiadas de Isadora e Roberto assombrava a moça grávida em horríveis e reais pesadelos noturnos. Ela acordava frequentemente suada e gritando baixinho, imaginando a sua linda criança crescendo cercada pela imensa ganância e pela terrível falta de amor daquela herdeira maldosa. O instinto materno, selvagem e puramente incontrolável, fazia com que ela fizesse votos secretos de que fugiria para o fim do mundo se a sentença fosse injusta e cruel. Ela preferia virar uma eterna fugitiva da polícia cruel a entregar o seu pedaço de céu para os piores e mais asquerosos monstros pecadores que existiam. De volta ao seu grande escritório impessoal e frio, Henrique Ferraz assinou os mandados de intimação, marcando oficialmente a grande data da primeira e urgente audiência criminal. Ele convocou as supostas testemunhas de acusação e exigiu a presença imediata de todos os envolvidos no tribunal lotado para depor sob duro juramento perante a lei sagrada. A notícia de que o temido juiz Ferraz assumira o caso caiu como uma bomba silenciosa e perigosa sobre os arrogantes e ricos advogados da cruel Isadora Medeiros. Eles sabiam perfeitamente que aquele magistrado inflexível e rigoroso jamais se curvaria diante de gordas propinas financeiras
ou de perigosas pressões políticas e grandes influências da alta sociedade, ao tomar conhecimento da péssima fama de extrema rigidez e incorruptibilidade do juiz idoso, Isadora sentiu um leve, porém muito incômodo, frio na espinha dorsal e luxuosa. Ela gritou histericamente com os seus caros defensores jurídicos, exigindo que dobrassem o valor das propinas já pagas às falsas testemunhas para garantir o depoimento falso delas. A megera milionária acreditava firmemente que qualquer ser humano na Terra possuía um preço alto em dinheiro vivo, bastando apenas descobrir a quantidade exata para conseguir suborná-lo facilmente. Ela estava prestes a descobrir, da maneira mais devastadora e dolorosa possível, que certas almas justas, corretas e verdadeiramente honradas não estão disponíveis para nenhuma forma de venda suja. O covarde Roberto, por sua vez, afundava-se cada vez mais no poço escuro do vício em álcool caro para afogar o grande e amargo remorso que roía a sua consciência. O medo terrível de enfrentar o rigoroso juiz Ferraz, famoso por desmascarar e punir severamente os maiores mentirosos nos tribunais paulistas. Causava-lhe grandes crises de ansiedade, quase paralisante durante toda a noite fria. Ele observava Isadora gritar pelos luxuosos corredores da imensa mansão, questionando intimamente se todo aquele espetáculo dantesco realmente valia o enorme preço de sua própria e eterna condenação moral. A alma covarde e bastante vazia do marido traidor começava a rachar lentamente sob o imenso e esmagador peso da culpa, do pecado e do terrível medo de punição iminente. Nos céus instáveis e sempre poluídos de São Paulo, uma nova e forte tempestade cinzenta e escura começava a se formar lentamente, encobrindo o sol brilhante e quente da tarde. Era o cenário perfeito e totalmente dramático para o início da temida reta final daquela história intensa e repleta de dores profundas, traições cruéis e de grandes revelações espirituais chocantes. O triste juiz enlutado, a restante, pobre e desesperada, a herdeira milionária diabólica e o marido ambicioso e perverso caminhavam inexoravelmente em direção ao centro de um gigantesco redemoinho social incontrolável. As cortinas velhas e empoeiradas do grande e muito temido tribunal estavam prontas para se abrir violentamente e revelar sem pena alguma todos os grandes segredos cruéis há muito tempo ocultos. Henrique fechou o processo amarelado e olhou profundamente para o pequeno crucifixo de prata que mantinha discretamente e religiosamente guardado dentro da gaveta da sua grande mesa de madeira. Ele rezou em profundo silêncio pela alma bondosa de sua falecida e amada esposa, pedindo sabedoria divina e paciência para julgar com imensa retidão o destino incerto daquela jovem mãe e trabalhadora tão aflita. O encontro explosivo dessas duas vidas destruídas brutalmente por tragédias distintas estava claramente marcado nas estrelas brilhantes. Um grande evento milagroso, orquestrado pelo próprio destino cego para corrigir as grandes falhas passadas dolorosas. O silencioso magistrado de coração antes gelado e quebrado estava finalmente preparado para fazer a verdadeira e poderosa justiça gloriosa dos altos céus acontecer sem atrasos, aqui mesmo, na nossa terra. Os dias que antecederam o fatídico julgamento foram marcados por um esgotamento físico e mental absoluto que consumia lentamente as energias da frágil Maria Clara. A barriga pesada e as pernas inchadas transformavam cada passo em uma dolorosa e exaustiva penitência imposta por um destino que parecia odiar ela profundamente, sentindo o peso de um mundo cruel sobre os seus ombros delicados. Ela caminhou com grande dificuldade até a pequena igreja da periferia. Ali, no silêncio sagrado, buscou refúgio espiritual e conforto divino contra a terrível tempestade judicial que ameaçava destruir a sua vida inocente. Ajoelhada no chão duro e frio de pedra da velha paróquia, a jovem gestante chorava copiosamente enquanto encarava a imagem serena da Virgem Maria, iluminada pelas velas trêmulas. Com as mãos trêmulas e castigadas pelo trabalho pesado,
Ela retirou do bolso o precioso colar com o crucifixo de ouro maciço que a acompanhava desde o nascimento. Aquele artefato antigo e belo era o único vínculo tangível com uma família desconhecida, que talvez a tivesse amado de verdade em um passado muito distante. Ela colocou a corrente no pescoço, sentindo paz. Ao sentir o metal sagrado tocar a sua pele suada e febril, Maria Clara experimentou uma súbita onda de força ancestral que acalmou seu coração aflito. Era como se a presença invisível e protetora de uma mãe amorosa estivesse ali, abraçando-a calorosamente e dizendo que ela jamais estaria sozinha diante dos monstros cruéis. Ela enxugou as lágrimas salgadas com as costas das mãos calejadas, prometendo a Deus que lutaria como uma leoa feroz para proteger o seu pequeno bebê indefeso de qualquer maldade terrível. O colar dourado reluzia como um forte escudo de fé, enquanto a humilde mãe buscava consolo celestial no silêncio acolhedor da igreja. Isadora Medeiros transformava a sua mansão em um verdadeiro quartel-general de maldades. A herdeira arrogante convocava reuniões com os advogados inescrupulosos, revisando meticulosamente cada pequeno detalhe da enorme farsa jurídica que haviam criado. Eles ensaiavam as falas mentirosas das testemunhas subornadas, garantindo que não houvesse nenhuma pequena contradição que pudesse levantar suspeitas indesejadas no grande tribunal paulistano. A vilã cruel estava perversamente e totalmente convicta de que a sua vitória seria incrivelmente certa contra aquela pobre empregada. No entanto, o clima de celebração antecipada e falsa confiança que reinava na mansão não conseguia afastar os profundos fantasmas que assombravam Roberto. O ex-marido consumia quantidades industriais de uísque importado, tentando desesperadamente anestesiar a barulhenta voz da consciência pesada que o acusava de ser um monstro cruel. A cada taça, cara esvaziada compulsivamente, ele recordava do choro sofrido da mulher que abandonou na rua durante a forte tempestade impiedosa, carregando o seu próprio filho no ventre vulnerável. O terrível e obscuro medo da punição divina tornara-se algo crônico em sua mente perturbada e muito assustada com tudo. Isadora, percebendo a enorme fraqueza moral e o visível desespero do seu fantoche submisso, aumentava ainda mais o controle psicológico cruel que exercia diariamente. Ela sussurrava promessas luxuosas e sérias ameaças nos seus ouvidos, lembrando-o constantemente de que a sua permanência confortável no mundo abastado dependia exclusivamente da condenação daquela miserável e frágil empregada. O marido traidor abaixava a cabeça com grande vergonha e humilhação, aceitando passivamente o seu triste papel de vilão secundário em uma terrível tragédia humana orquestrada brilhantemente pela mente doentia e gananciosa da poderosa e imensamente rica amante maliciosa e maquiavélica que o controlava. A angustiante véspera do esperado julgamento trouxe consigo uma atmosfera densa e quase palpável, como se toda a cidade de São Paulo prendesse a respiração em choque. O céu cinzento parecia refletir fielmente a tristeza solitária e o grande desamparo que massacravam a alma machucada e exausta da jovem trabalhadora abandonada cruelmente pelo homem que amava e na miséria. Na modesta e velha pensão, onde vivia provisoriamente, Maria Clara preparou uma pequena bolsa de pano barato, contendo apenas alguns poucos documentos rasgados e uma roupinha branca de tricô, feita com puro amor materno incondicional, que protegia o seu filho indefeso. O pequeno quarto quente e abafado parecia diminuir rapidamente de tamanho, à medida que as intermináveis horas da madrugada avançavam lentamente em direção ao terrível amanhecer paulistano. Maria Clara rolava de um lado para o outro na cama dura, sentindo as fortes e dolorosas contrações falsas que anunciavam a proximidade do aguardado nascimento de sua criança maravilhosa. O pavor incontrolável de ser condenada injustamente e algemada na frente de todos causava calafrios violentos que sacudiam o seu corpo frágil e deixavam os seus dentes batendo fortemente de muito medo doentio. A extrema solidão era uma assustadora companheira invisível e perversa. Nas primeiras horas da manhã cinzenta,
O bondoso padre João apareceu surpreendentemente na porta da velha pensão para oferecer a sua inabalável solidariedade cristã à gestante sofredora. Ele abençoou a jovem com palavras reconfortantes de fé profunda, lembrando-a de que a justiça divina jamais abandona os inocentes de coração puro que sofrem perseguições cruéis e imerecidas. O olhar compassivo e gentil do experiente religioso trouxe um alívio imenso e instantâneo para o peito oprimido de Maria Clara, que sorriu fracamente agradecendo a imensa e verdadeira caridade daquele homem abençoado e tão santo que a amparava nos piores momentos sombrios. A demorada viagem de ônibus lotado até o centro histórico foi um exaustivo calvário doloroso para o corpo pesado da corajosa e determinada mãe solteira, lutadora constante. Ela segurava firmemente nas barras de ferro enferrujadas do transporte público decadente, suportando os solavancos bruscos com uma paciência infinita, enquanto observava as ruas passando pela janela quebrada. Cada quarteirão ultrapassado a aproximava perigosamente do tribunal imponente e do momento exato em que o seu incerto destino seria definitivamente selado pelo poderoso e desconhecido magistrado. A grande ansiedade fria e dolorosa congelava completamente o estômago machucado pelo terrível e inegável e apavorante desespero. O majestoso e assustador fórum criminal erguia-se soberano diante dos olhos arregalados, como uma fortaleza de mármore frio, projetada para esmagar os pobres inocentes. As colunas de pedra bruta e as pesadas portas de vidro refletiam uma sociedade desigual, onde os ricos pareciam intocáveis e os miseráveis já entravam previamente condenados. Maria Clara engoliu em seco, tentando esconder o pânico avassalador que ameaçava paralisar as pernas inchadas no exato momento em que pisou, nos imensos degraus cinzentos da escadaria principal, assustadora daquele monstruoso edifício judicial sem qualquer compaixão pela pobreza ou fraqueza da moça. No corredor movimentado do fórum, ela encontrou o jovem defensor público inexperiente, designado pelo Estado para cuidar do seu complexo caso. O advogado, nervoso e suando sob o terno barato, revisava papéis bagunçados sem conseguir disfarçar o terrível pessimismo que sentia diante das montanhas de grandes mentiras forjadas pelos inimigos perigosos e riquíssimos da classe alta, arrogante e cruel. Ele murmurou velhas desculpas esfarrapadas e pediu que ela ficasse totalmente quieta durante toda a tensa sessão judicial, aceitando o triste e trágico destino que os poderosos e terríveis adversários já haviam impiedosamente traçado para o fim de sua humilde existência. A chegada arrogante de Isadora Medeiros parou o saguão lotado do grande tribunal, atraindo os olhares de advogados e de fotógrafos aglomerados sem qualquer pudor respeitoso, vestindo elegantes roupas escuras de luto falso e ostentando luxuosas joias brilhantes. A herdeira exibia a sua melhor expressão de vítima, que exige firmemente a punição de uma culpada fingida. Atrás dela, cabisbaixo e cheirando a uísque caro, Roberto caminhava com enorme vergonha, arrastando os sapatos italianos e desviando o olhar envergonhado e triste de todas as pessoas desconhecidas daquele lugar frio e sempre muito hostil para os seres fracos e amedrontados. Quando os olhos escuros da herdeira finalmente cruzaram com o olhar cansado da jovem grávida encolhida no banco de madeira, um sorriso carregado de desprezo formou-se nos lábios vermelhos da vilã de alma corrompida. Ela demonstrava a enorme satisfação sádica em ver a desgraça alheia acontecendo ali, na frente de todo aquele pomposo tribunal, cheio de autoridades arrogantes e totalmente surdas para o grande sofrimento alheio. Maria Clara apertou as mãos suadas no colo, forçando-se a não desviar o rosto triste para demonstrar bravamente que a sua imensa e honrada dignidade moral permanecia completamente intacta, forte, limpa e inabalável. A pesada porta de carvalho maciço que dava acesso ao austero plenário abriu-se vagarosamente, emitindo um rangido fúnebre que ecoou por todo o silencioso e nervoso corredor escuro e lúgubre de horrores não falados pelo povo temeroso da capital e enorme metrópole cimentada e dura de sobreviver nela.
O interior da sala era dominado por grandes painéis de madeira nobre e estofados escuros que exalavam uma forte aura de inquestionável poder social, intimidador das massas miseráveis. A gestante caminhou lentamente, sentindo inúmeros olhares julgadores repousarem de forma impiedosa sobre a sua barriga proeminente e roupas humildes. Enquanto todos tomavam cuidadosamente os seus respectivos lugares pré-determinados no grande plenário, o juiz Henrique Ferraz terminava de vestir a pesada toga negra em seus luxuosos aposentos. O magistrado idoso olhou para o próprio reflexo cansado no espelho empoeirado, ajeitando as mangas escuras com enorme solenidade e sentindo o peso da imensa responsabilidade que esmagava o seu ombro dolorido por conta do enorme cansaço emocional de tantas enormes dores e perdas de muitos anos sombrios, não perdoados. Ele sabia intimamente que a decisão daquele dia mudaria para sempre a vida frágil daquela jovem mãe solteira que aguardava pelo veredito temível. O som estridente de uma campainha militar e muito autoritária anunciou a temida chegada do rigoroso juiz, fazendo com que todas as pessoas presentes na sala se levantassem de imediato e num silêncio absoluto e respeitoso perante a gigantesca e indiscutível autoridade local da lei dos homens ali aplicada. Henrique Ferraz adentrou o recinto frio com passos firmes, decididos e imponentes, carregando uma expressão fechada que intimidava até mesmo os mais experientes defensores, caros do lugar, cheio de puro terror constante. Ele sentou-se lentamente na sua cadeira de espaldar alto, posicionando os volumosos documentos processuais sobre a grande mesa polida. O olhar profundo e perscrutador do experiente magistrado varreu meticulosamente a grande sala de audiências antes de pousar de forma definitiva na figura vulnerável da ré, acusada mentirosamente pelos piores monstros egocêntricos, mesquinhos da altíssima roda milionária que ali reinava. Maria Clara sustentou heroicamente aquele duro escrutínio com uma bravura surpreendente, deixando transparecer no fundo dos belos olhos a imensa pureza de quem possui uma alma limpa e cristalina. Henrique sentiu novamente o estranho aperto no peito, uma angústia irracional que o ligava emocionalmente à pobre moça da humilde periferia esquecida da metrópole. Com a sua voz grossa e inabalável, o juiz Henrique declarou que a importante e delicada sessão criminal estava oficialmente e irrevogavelmente aberta e pronta para analisar todos os fatos. Ele advertiu com firmeza os presentes de que não toleraria nenhuma espécie criminosa de perjúrio ou teatro barato dentro daquele respeitável tribunal de justiça onde só a verdade deveria brilhar. O aviso contundente fez com que Isadora engolisse a seco, sentindo calafrios nas costas, enquanto os seus caros advogados trocavam olhares repletos de imensa e terrível apreensão ansiosa, de perdedores amedrontados e temerosos do pior pesadelo, daquela manhã, muito tensa e gélida. O doloroso espetáculo da desgraça humana iria finalmente começar o seu ato central de mentiras manipuladas exclusivamente para destruir a vida da desamparada grávida tão sofrida. Maria Clara apertou as mãos, machucadas sobre o colo, sentindo novamente um chute vigoroso e animado do seu bebê, lembrando fortemente do grande amor materno, instintivo e gigantesco. Ela respirou muito fundo, invocou mentalmente a incrível proteção divina, maravilhosa dos altos e gloriosos céus, e preparou corajosamente o seu coração fragilizado para enfrentar bravamente a iminente tempestade mentirosa daquela família nojenta que exalava o cheiro de um pecado asqueroso e extremamente diabólico. O caríssimo advogado de acusação, exibindo um sorriso cínico, muito ensaiado e extremamente teatral, levantou-se com pomposidade para começar a expor os terríveis crimes forjados pelas cobras venenosas. Ele descreveu Maria Clara com palavras ardilosas e cheias de enorme preconceito elitista, pintando um horripilante retrato assustador de uma mulher gananciosa e totalmente calculista, sem qualquer coração ou escrúpulos. A jovem mãe cerrou os punhos com bastante força física, lutando arduamente contra as suas amargas lágrimas quentes por odiar a mentira
e a injustiça daquela corte corrompida. Ela manteria a cabeça erguida com imensa fé. O silêncio fúnebre e apavorante do frio plenário era quebrado brutalmente pelas mentiras imundas e bem pagas que ecoavam nas grandes paredes antigas. Enquanto Henrique ouvia tudo atentamente com olhos severos. As pesadas nuvens de chuva tempestuosa encobriam mais uma vez o céu nublado da metrópole, bloqueando totalmente a luz solar e criando sombras ameaçadoras no chão de piso antigo. O palco brutal estava completamente e irrevogavelmente pronto. As engrenagens perversas postas em marcha lenta. E o doloroso segredo guardado pelo crucifixo dourado estava perigosamente perto de ver de vez a estrondosa e ofuscante luz da imensa e absoluta verdade. O advogado engravatado continuava o seu monólogo cruel e totalmente ensaiado, despejando mentiras venenosas sobre a honra fragilizada de Maria Clara perante o juiz silencioso. Ele exibia falsos comprovantes bancários e depoimentos mentirosos de funcionários subornados, tentando desesperadamente provar que a jovem grávida era uma ladra extremamente perigosa e dissimulada. A plateia presente murmurava insultos em voz muito baixa, claramente influenciada pelo falso e sujo poder econômico que a arrogante família Medeiros exalava no ambiente frio. A injustiça parecia reinar absoluta e implacável, esmagando o coração bondoso da humilde mãe que apenas abraçava a sua própria barriga com puro amor. Isadora foi chamada para depor no banco das testemunhas, caminhando com a postura altiva de uma verdadeira rainha, intocável e senhora absoluta de todas as verdades terrenas. Com falsas lágrimas molhando o seu rosto perfeitamente maquiado, ela narrou uma história inventada sobre a suposta ingratidão terrível da sua irmã de criação pobrezinha. A vilã milionária afirmou ter oferecido muito amor, carinho e um verdadeiro lar seguro, recebendo em troca apenas inveja doentia, roubos constantes e uma absurda e inegável traição familiar. As mentiras fluíam naturalmente dos lábios venenosos daquela mulher inescrupulosa, despertando uma imensa repulsa no peito oprimido da ré. Logo depois, foi a triste e lamentável vez do covarde Roberto sentar-se na cadeira para confirmar todas as calúnias asquerosas criadas pela sua nova e rica senhora. Ele mal conseguia erguer os olhos tristes do chão encerado, falando com uma voz embargada pelo enorme e insuportável peso do remorso e do álcool caro. O traidor declarou perante a corte que a ex-esposa possuía graves distúrbios psiquiátricos, sendo uma pessoa completamente desequilibrada e incapaz de criar qualquer criança inocente. Com essas cruéis e frias palavras covardes, ele tentava garantir a posse exclusiva do bebê para os braços da milionária diabólica. O experiente juiz Henrique Ferraz escutava a imensa farsa teatral com uma expressão indecifrável e sombria, mantendo as mãos grandes cruzadas sobre a mesa de madeira polida. Os seus olhos astutos não perdiam nenhum pequeno detalhe, notando claramente o nervosismo patético do ex-marido e a arrogância desmedida da mulher extremamente rica. A enorme experiência jurídica, acumulada em décadas de muito trabalho exaustivo, dizia-lhe silenciosamente que havia algo muito podre e essencialmente errado naquelas graves e fortes acusações criminais. O magistrado enlutado sentia uma grande revolta, fervendo lentamente nas profundezas gélidas da sua alma cansada e sempre muito castigada pela imensa dor. Quando finalmente chegou o momento de Maria Clara falar diante do juiz rigoroso, um pesado e sepulcral silêncio mortal tomou conta de todo o grande plenário assustador. Ela levantou-se com extrema dificuldade, apoiando o grande peso do seu amado filho nas mãos trêmulas, enquanto caminhava lentamente até o banco central destinado aos acusados humilhados. A sua voz saiu fraca inicialmente, porém logo ganhou uma força imensa e inabalável, movida pela verdade pura e pelo seu enorme instinto materno, selvagem protetor. Ela negou veementemente todos os falsos e nojentos crimes inventados, contando a triste história da sua expulsão sob chuva forte, com lágrimas quentes e sinceras escorrendo pelo rosto sofrido e pálido.
A gestante narrou a imensa crueldade daquela infame noite de tempestade e enorme abandono totalmente desumano. Ela revelou a podre traição conjugal de Roberto com Isadora, expondo as verdadeiras motivações de pura ganância e grande orgulho que impulsionavam aquele circo judicial maldito. As palavras dolorosas da jovem grávida carregavam um inegável peso de imensa verdade absoluta, desestabilizando visivelmente os engravatados advogados de acusação perante a rígida corte. A simplicidade cristalina da sua defesa apaixonada soou como um belo anjo cantando suavemente em meio a demônios muito cruéis. O grande ódio acumulado no peito negro de Isadora transbordou violentamente quando percebeu que o poderoso juiz prestava atenção respeitosa ao longo depoimento sofrido da humilde pobretona. Desrespeitando totalmente os rígidos protocolos sagrados daquele austero tribunal paulistano, a herdeira milionária interrompeu os prantos de Maria Clara com xingamentos e graves insultos absurdos. Ela acusou a grávida de ser uma imensa mentirosa patológica e nojenta, exigindo aos gritos histéricos que o juiz assinasse imediatamente os papéis, tirando a guarda. O espetáculo bizarro e constrangedor revelava a verdadeira natureza monstruosa e mimada da mulher, acostumada a comprar tudo e também todos. O som estrondoso e imponente do pesado martelo de madeira bateu firmemente contra a mesa central, silenciando de imediato a gritaria infame e escandalosa da mulher rica. O juiz Henrique Ferraz levantou-se parcialmente da sua enorme cadeira acolchoada, demonstrando uma autoridade majestosa que fez com que todos os presentes sentissem um imenso pavor gelado e sombrio. Ele advertiu Isadora Medeiros com uma voz assustadoramente profunda e ameaçadora, avisando que não hesitaria em mandar prender, lá por claro e grave desacato à lei divina e terrena. O silêncio voltou a imperar pesado, carregado de uma tensão imensa e totalmente insuportável no local. Aproveitando a grande confusão inicial, o advogado da elite apresentou um estranho e covarde documento extrajudicial, ordenando que a ré assinasse a sua rápida e definitiva renúncia. Era um termo sujo e totalmente ilegal de concordância plena, entregando voluntariamente a tutela absoluta da sua amada criança para as garras afiadas e letais da vilã perversa. Eles alegavam cinicamente que, ao assinar o sujo papel, todas as graves acusações de furto milionário seriam imediatamente retiradas como num passe de mágica e generosa caridade e falsa clemência. Era uma claríssima e terrível chantagem nojenta acontecendo sob as barbas rigorosas e sérias da Sagrada Justiça. Maria Clara olhou para o papel timbrado com um imenso nojo incontrolável, como se encarasse uma cobra altamente venenosa, pronta para dar um bote mortal e covarde. Ela ergueu a cabeça com uma formidável dignidade inquebrável, recusando-se terminantemente a pegar a cara caneta de ouro estendida pelo advogado corrupto e sem qualquer moral aceitável e decente. Com a voz firme e totalmente isenta do pavor antigo, ela declarou em alto e bom som que jamais entregaria a sua vida para criminosos tão perversos. A leoa ferida assumiu o controle, pronta para enfrentar a morte, se fosse preciso pelo bebê. A recusa corajosa e firme de Maria Clara foi o grande estopim que implodiu completamente a frágil sanidade controlada da vaidosa e muito arrogante herdeira vil e cruel, cega por uma fúria selvagem e incontrolável. Isadora avançou subitamente em direção ao banco dos réus, ignorando os protestos do juiz e dos guardas locais, assustados e pasmos. Ela proferiu xingamentos sujos e palavras de baixíssimo calão contra a grávida desamparada, revelando finalmente todo o nojo e ódio profundo que escondia sob a luxuosa capa protetora de verniz social. O caos absoluto e assustador instaurou-se rapidamente naquele majestoso e antigo tribunal, outrora incrivelmente respeitável, em um ato de covardia inominável e imensa baixeza espiritual. Isadora ergueu a sua mão direita, carregada de enormes anéis de diamante, e desferiu um forte tapa brutal. O impacto seco e violento do golpe terrível estalou alto contra o rosto pálido e cansado de Maria Clara,
ecoando assustadoramente pelas enormes e velhas paredes do Fórum Criminal. Roberto, em vez de proteger a mãe do seu filho indefeso, acompanhou a amante raivosa na agressão, empurrando fortemente a gestante pelos ombros fracos e cansados. A enorme brutalidade física repentina chocou todos os presentes que assistiam ao julgamento de forma paralisada e medrosa, totalmente incapaz de manter o frágil e precário equilíbrio devido ao grande peso do seu enorme ventre. Maria Clara tombou perigosamente de lado no chão duro e gélido. Ela emitiu um longo e doloroso grito de desespero imenso enquanto tentava, com grande reflexo materno protetor, amortecer a sua queda, usando as mãos calejadas para salvar o seu filho. Durante a agressão covarde e maldosa, a gola fechada da sua blusa velha e surrada foi violentamente puxada e rasgada por completo pela força dos fortes puxões de Isadora furiosa. O terrível desastre humano concretizou-se perante o altar sagrado e outrora limpo da poderosa justiça paulistana. Com o tecido da sua roupa simples grosseiramente rasgado, o peito da jovem mãe ficou tristemente exposto sob as grandes luzes brancas do antigo e frio plenário austero. Naquele exato momento dramático, o grande crucifixo de ouro maciço e milenar, que ficava sempre escondido contra a pele, soltou-se de dentro das vestes e ficou pendurado visivelmente. O objeto precioso e misterioso, cravejado de detalhes ricos, balançou lentamente como um pêndulo sagrado sob os intensos focos das grandes lâmpadas elétricas penduradas no teto superior. O brasão, orgulhosamente esculpido no centro do metal antigo, refletia a iluminação em milhares de direções claras, apontando caminhos. Lá do alto do seu imponente e sagrado púlpito de madeira escura, o rigoroso juiz Henrique Ferraz levantou-se prontamente para exigir duramente a prisão da dupla agressora cruel. No entanto, os seus olhos experientes e normalmente muito frios depararam-se com o intenso brilho dourado e cegante do pesado colar pendurado no frágil pescoço da pobre e caída moça. O tempo pareceu parar bruscamente, congelando completamente todas as respirações aflitas dentro daquele cômodo hostil e terrivelmente tenso da metrópole caótica. Enquanto ele analisava profundamente os detalhes visuais, o seu coração amargurado falhou uma forte e longa batida dolorosa, sofrendo um impacto fulminante e indescritível. Henrique não conseguia sequer piscar ou desviar os olhos atônitos e molhados daquele velho símbolo familiar exclusivo que ele conhecia melhor do que a sua própria e triste vida. Era o famoso e histórico brasão inconfundível da antiga e imponente família Ferraz, cravado no mesmo crucifixo de ouro puro que a sua amada e saudosa esposa assassinada usava. A mesma joia sagrada e misteriosa que desaparecera misteriosamente junto com a sua única bebê de berço naquele dia de banho de sangue nas cruéis ruas de protestos incontroláveis. A sua mente racional sofreu um poderoso e assustador curto-circuito interno recheado de emoções loucas e intensas. O pálido e rígido magistrado ignorou todas as rígidas regras processuais e o barulho assustado da guarda que tentava agarrar Isadora pelos braços perigosos e totalmente fora de controle. Henrique abandonou a sua imponente mesa de madeira polida e desceu os degraus centrais correndo de forma desesperada, com os olhos fixos na gestante caída de dor profunda. A pesada e escura toga negra de juiz esvoaçava atrás do seu corpo grande e idoso, enquanto a máscara de homem durão e implacável se estilhaçava em bilhões de pequenos pedaços invisíveis. Ele finalmente caíra de joelhos pesadamente sobre o chão duro perto de Maria Clara, com as duas mãos grandes e suadas tremendo incontrolavelmente. O juiz tocou com extremo cuidado e muita reverência a pesada joia dourada que jazia no peito da moça ferida. O relevo perfeito da grande cruz encostou na pele dos seus dedos machucados pelo tempo, confirmando sem nenhuma margem de dúvida que era a peça verdadeira e insubstituível. As antigas e ocultas iniciais minúsculas, gravadas nas finas bordas do nobre metal amarelo, atestaram o verdadeiro e grande milagre divino
que ele rogara durante os últimos 24 anos. A dor imensa transmutou-se numa intensa luz quente de descoberta, surreal e chocante no local. Maria Clara, assustada e segurando a própria barriga dolorida e esticada, olhou confusa para aquele homem poderoso, tão temido e importante, que chorava como uma pequena criança abandonada. Ela percebeu que as lágrimas escorriam livremente pelas grossas rugas do velho e bondoso rosto dele, numa expressão pura de incrível adoração familiar, compaixão enorme e uma assombrosa surpresa infinita. Ele tocou suavemente o rosto machucado dela, analisando os mesmos e lindos traços genéticos da mulher que ele amara profundamente e que a dura morte arrancara brutalmente. A enorme ligação de sangue explodiu dentro da sala fechada como uma imensa bomba atômica espiritual radiante, incapaz de conter a intensa tempestade vulcânica de imensos sentimentos esmagadores que despedaçavam as algemas invisíveis do seu coração viúvo. Henrique ergueu o rosto molhado para a vasta multidão, com a sua voz embargada pela enorme dor maravilhosa, tremendo de emoção pura e inabalável. Ele emitiu um estrondoso grito forte que calou de vez até os trovões da rua escura. As suas sonoras palavras ecoaram através das paredes antigas do grande fórum de forma retumbante, quebrando definitivamente todo o falso teatro judicial criado por Isadora de modo sujo e maquiavélico. O Homem de Ferro cedeu ao imenso e majestoso amor paternal verdadeiro de sangue. Não toquem nela. Afastem-se dessa mulher imunda, agora mesmo. Todos vocês, berrou o grande juiz Henrique, apontando um dedo furioso para Isadora e Roberto, que recuaram bruscamente assustados. Ele envolveu suavemente os ombros frágeis de Maria Clara num abraço incrivelmente e desesperadamente protetor, protegendo o seu grande ventre com as próprias e fortes mãos largas e quentes de magistrado indignado. Esta joia é o sagrado brasão antigo da minha saudosa esposa amada. E esta mulher jovem é o meu sangue perdido. Ela é a minha filha roubada e recuperada. Gritou ele com todas as suas forças, mudando os destinos. Um monumental e terrível silêncio estupefato desceu quase magicamente sobre o imenso tribunal inteiro, como se o tempo e o mundo tivessem sido duramente congelados por uma força invisível. Os inimigos cruéis, os advogados pomposos e corruptos, e a multidão assombrada ficaram em choque completo perante a estrondosa e inegável revelação divina trazida por uma humilde grávida. O pequeno bebê, dentro de Maria Clara, movimentou-se com grande tranquilidade neste momento glorioso, e ela soube intimamente que todo o horror passara sob as belas asas da forte justiça real. O grande e imbatível império das cruéis mentiras perversas desabou e caiu em ruínas completas. O silêncio estupefato que tomou conta do imenso plenário foi rapidamente substituído por um alvoroço ensurdecedor e caótico entre todos os presentes atônitos e nervosos. Os jornalistas e fotógrafos empurravam-se freneticamente para registrar aquele momento histórico e inacreditável, enquanto a multidão sussurrava maravilhada com a grande reviravolta divina e inegável. Isadora Medeiros, com os olhos arregalados de puro terror e a boca aberta em choque, recuava trôpega como se tivesse visto um fantasma assustador no chão. O castelo de cartas podres e mentiras sujas que ela construíra com tanto dinheiro sujo e arrogância estava desmoronando violentamente sobre a sua própria cabeça maligna, com extrema delicadeza e um amor infinito transbordando pelos olhos marejados. O juiz Henrique ajudou Maria Clara a erguer-se do chão frio e duro daquele tribunal. Ele a envolveu num abraço apertado e infinitamente protetor, sentindo o calor do sangue do seu próprio sangue pulsar contra o peito cansado e muito dolorido. As lágrimas do poderoso magistrado misturavam-se com as da sua filha recém-descoberta, lavando décadas inteiras de luto profundo, sofrimento solitário e enorme desesperança, amarga e cruel. Maria Clara encostou a cabeça no ombro daquele homem imponente, sentindo pela primeira vez na vida a verdadeira e inabalável segurança de um grandioso amor paterno genuíno.
retomando rapidamente a sua postura majestosa e implacável de magistrado rigoroso. Henrique Ferraz enxugou as lágrimas e lançou um olhar mortal para os grandes criminosos. Com a voz grave, trovejando por todo o tribunal paulistano, ele ordenou aos guardas assustados a prisão imediata e inafiançável de Isadora e do covarde Roberto. Os crimes de falso testemunho, falsidade ideológica, formação de quadrilha, suborno agravado e agressão física covarde contra uma gestante indefesa garantiam penas severíssimas para ambos os monstros. A justiça terrena, afiada e pesada como uma espada inquebrável, começava finalmente a fatiar a arrogância infinita daquela elite podre e muito cruel. O som metálico e assustador das pesadas algemas, prendendo os pulsos finos e luxuosos de Isadora, ecoou como uma doce e verdadeira melodia de glória absoluta e vitória. A herdeira arrogante perdeu completamente a compostura artificial, debatendo-se e gritando xingamentos histéricos, enquanto era arrastada sem qualquer cerimônia pelos fortes policiais fardados e extremamente bem armados. Roberto, por sua vez, caiu de joelhos no chão encerado, chorando pateticamente e implorando por uma misericórdia que ele jamais teve coragem de oferecer à sua esposa grávida. O grande covarde ambicioso descobriu da pior maneira possível que o dinheiro sujo não pode comprar o verdadeiro perdão de um grandioso e formidável juiz ou de Deus. Maria Clara assistiu à queda definitiva e humilhante dos seus piores algozes com uma serenidade assombrosa, desprovida de qualquer ódio ou desejo incontrolável de vingança impiedosa. Ela levou a mão suavemente ao crucifixo de ouro maciço que repousava no peito, agradecendo silenciosamente aos céus pela proteção divina em meio ao enorme caos. O seu bebê movimentou-se no ventre, um lembrete físico e maravilhoso de que a sua longa luta pela sobrevivência havia valido cada segundo de intensa dor suportada. A herdeira legítima dos Ferraz finalmente encontrava o seu verdadeiro lugar de direito no mundo turbulento, protegida pela formidável luz acolhedora que afasta todas as dores terrenas. Os advogados corruptos e caríssimos da família Medeiros recolheram os seus papéis mentirosos com pressa envergonhada, fugindo sorrateiramente pelas pesadas portas laterais do grande fórum assustador. Eles sabiam perfeitamente que o juiz Henrique não deixaria nenhuma pedra sobre pedra nas investigações futuras contra aquele escritório sujo e totalmente imoral de vigaristas engravatados. A plateia presente no tribunal, comovida pela imensa e gloriosa vitória da inocência contra a maldade, rompeu num grande e espontâneo aplauso respeitoso que fez tremer as paredes. A Imaculada Justiça havia triunfado de forma espetacular, restaurando a fé inabalável nas leis e nos misteriosos desígnios celestiais divinos que protegem os seres puros. Ao saírem juntos do assustador fórum criminal, amparada cuidadosamente pelos braços fortes e carinhosos do seu novo pai, Maria Clara notou a drástica mudança no clima. A terrível tempestade escura e assustadora que castigava o céu poluído de São Paulo havia finalmente se dissipado, dando lugar a um deslumbrante e glorioso sol quente. Os raios dourados iluminavam as imensas ruas da metrópole, aquecendo o rosto pálido da gestante e anunciando o início de um capítulo maravilhosamente pacífico na sua dolorosa vida. O sofrimento sombrio ficara para trás, enterrado profundamente sob os escombros das mentiras destruídas pela grande luz inegável da verdade suprema que salva e purifica plenamente as vidas. A imponente e belíssima mansão ancestral da família Ferraz abriu os seus imensos portões de ferro forjado para receber a sua verdadeira e grande herdeira há muito perdida, diferente da luxuosa casa de Isadora, onde Maria Clara sempre fora tratada como um lixo invisível. Ali, ela era a princesa adorada e tão ansiosamente aguardada. Os funcionários antigos e fiéis choravam de profunda emoção ao reconhecerem na jovem grávida os mesmos traços delicados da falecida e amada patroa que partira tragicamente na juventude. Henrique conduziu a sua preciosa filha pelos grandes salões lindamente decorados,
apresentando-lhe o verdadeiro império familiar que lhe pertencia por forte direito de imbatível sangue sagrado. Nos meses finais e abençoados da gestação, a jovem mãe foi cercada por cuidados médicos excepcionais e por um imenso carinho paterno que ela tristemente nunca conhecera antes. Henrique transformou-se no avô mais coruja e maravilhosamente dedicado do mundo, preparando um lindo quarto espaçoso e muito iluminado, decorado com anjos serenos e brinquedos luxuosos. O magistrado, antes conhecido por sua frieza implacável e luto eterno, agora sorria abertamente pelos extensos e silenciosos corredores floridos da sua grande propriedade, rica e sempre iluminada. O grande vazio escuro do seu peito, muito machucado, havia sido preenchido por uma alegria contagiante e totalmente renovadora. Um belo sopro de milagrosa esperança e verdadeira vida. O dia do nascimento do bebê chegou em meio a uma profunda paz espiritual. Longe de qualquer hospital público lotado, em uma clínica particular fantástica e incrivelmente excelente, Maria Clara deu à luz uma menina saudável, rechonchuda e rosada, que herdou os lindos olhos escuros e brilhantes da brava e guerreira mãe e batalhadora honesta. A criança foi batizada com o nome de Vitória, um poderoso símbolo inquebrável da enorme superação contra todas as maldades e provações desumanas impostas pela dura vida terrena. Henrique chorou abraçando a sua netinha querida, prometendo solenemente que ela jamais conheceria a dor da miséria crua ou a crueldade do frio abandono do impiedoso e asqueroso mundo. Longe daquela imensa felicidade radiante, Isadora e Roberto apodreciam lentamente nas celas úmidas e nojentas das penitenciárias mais assustadoras e brutais de toda a enorme cidade grande. Sem acesso ao dinheiro sujo confiscado pela rigorosa e rápida justiça, a herdeira arrogante sentiu na própria pele as mesmas dores que sempre impôs aos mais pobres desafortunados. Roberto, atormentado pelo enorme remorso, covarde, passava as madrugadas escuras chorando em posição fetal, relembrando tristemente a maravilhosa e incondicional esposa que atirara para os horríveis lobos ferozes. A infalível lei do retorno provou ser totalmente implacável e perfeitamente justa, cobrando cada lágrima da inocente com juros altíssimos de profundo sofrimento perpétuo e arrependimento muito tardio, na iluminada varanda, verde e fresca, da grande mansão dos Ferraz. Maria Clara embalava a pequena e sorridente Vitória num abraço incrivelmente seguro, quente e extremamente afetuoso. O sol da tarde aquecia suavemente o crucifixo de ouro ancestral, que agora adornava o berço luxuoso da nova e esperançosa geração familiar da rica alta sociedade brasileira. A jornada dolorosa, desde a periferia esquecida até o conforto do verdadeiro amor, forjou uma mulher forte, sábia e profundamente ancorada na fé pura no bom e glorioso Deus. O destino traça linhas muito tortas, repletas de lágrimas pesadas, mas sempre escreve um final magnífico, perfeito e irrefutável para os corações bondosos e maravilhosamente limpos de todos os pecados.